Casa, mais uma vez, para compartilharmos as lições do Evangelho, da doutrina. Então, rogamos a Jesus todo o amparo que nos for possível para que tenhamos uma manhã proveitosa, que possamos sair daqui com algum entendimento melhor a respeito da vida e do que estamos realizando aqui na Terra. Hoje nós vamos falar do plano divino para cada um de nós. Muitas vezes nós nos questionamos, diante das adversidades da vida, se Deus está se lembrando de nós. É comum ouvirmos o comentário: eu acho que Deus esqueceu de mim. E essa é uma fala, de certa forma, superficial, comum, mas se formos refletir em profundidade no que estamos falando, jamais diríamos algo desse tipo. Porque cada um de nós é um projeto exclusivo da divindade. Enquanto princípio espiritual, cada um de nós já tem uma trajetória de milhões de anos. Enquanto estagiávamos nos planos iniciais do processo evolutivo, a partir do instante em que começamos a agregar o livre-arbítrio, a capacidade de escolha e a responsabilidade pelas decisões tomadas, nós já passamos pela Terra múltiplas vezes, porque não nos enganemos, a vida é uma só. Os corpos são vários. Nós já estagiamos em outros corpos, cada oportunidade renascendo em uma nova constituição orgânica, mas a essência individual de cada um de nós é a mesma e assim permanecerá para o infinito que nos aguarda. Então, cada um de nós é um projeto divino. Cada um de nós já tem e terá um propósito, uma programação, um plano de felicidade. A única fatalidade que existe na nossa trajetória é o progresso. E a felicidade vinculada ao progresso. Mas se isso é uma fatalidade, onde estaria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está na escolha se nós vamos nos vincular ao plano divino agora, fazendo escolhas corretas, ou se vamos adiar a nossa felicidade fazendo escolhas equivocadas. Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre plano divino. No geral, nós temos uma certa facilidade de considerar o plano de Deus para nós nas horas felizes, quando tudo vai bem. Então, quando temos uma boa notícia, uma gravidez desejada, o nascimento de um filho, de um neto, de um sobrinho, quando temos aquela conquista profissional para a qual nós trabalhamos arduamente, uma viagem que sai conforme nós almejávamos, aquele deslumbramento de uma relação afetiva, planejada, constituída com muito carinho, quando tudo concorre para o aspecto favorável, é comum dizermos assim: Deus preparou. E é verdade, Deus preparou. E nós podemos e devemos nos alegrar por isso. Porque está certo, as alegrias, as conquistas afetivas, materiais, espirituais, fazem parte da nossa jornada, são bem-vindas. E, se nós nos esforçamos com sinceridade, são merecidas. Então, nós podemos dizer, com toda a nossa pujança, Deus preparou. E isso faz parte do plano divino para nós. As amenidades, as alegrias, os momentos de refazimento, de descanso merecido, Deus preparou, faz parte do plano de Deus. O desafio começa quando as coisas não saem
conforme nós queríamos. Em boa parte das vezes, quando nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, o contexto que nós não temos coragem de falar, mas de modo subliminar desejamos, seria algo assim: ó Pai, seja feita a tua vontade. E antes de falarmos assim na terra como no céu, lá no fundo do nosso âmago, nossa vontade, ela fala assim: seja feita a tua vontade, abre parênteses, se possível que seja como a minha. E nós queremos muito que a nossa vontade seja atendida. Mas vamos refletir com um pouco de racionalidade aqui. Nós, de modo geral, salvo se houver algum missionário disfarçado aqui no público, nós, em geral, somos espíritos ainda algo iniciantes na trajetória infinita de evolução. E por isso é compreensível que nós não tenhamos uma compreensão plena, clara, do que realmente é o melhor para nós. A maioria de nós todos aqui nos comportamos como a criança, que se auto-identificando num processo de desconforto, de enfermidade, uma febre ou algo assim, nós queremos as guloseimas, o sorvete, o chocolate, e não queremos remédio, não queremos tirar sangue, não queremos ir para o médico, porque já temos muitos desconfortos. Então, para que um desconforto a mais? Então, a nossa vontade, em termos de planejamento, de plano de vida, de plano divino para nós, na ampla maioria das vezes, tem uma percepção muito restrita, muito distorcida do que deveria ser a realidade. Porque quando surgem as adversidades, nós precisamos considerar que aí, especialmente aí, o plano divino se estabelece, se cumpre e se apresenta. E não é fácil. Não é fácil, porque quem que pode se alegrar diante de uma enfermidade? Quem que vai pensar em plano divino diante de uma dificuldade severa de ordem material? Diante da partida de um ente querido? E compreensivelmente vem uma certa revolta. Como que Deus permite isso? Uma criança que em tenra idade deixa o corpo físico, um severo conflito familiar, uma doença de longo curso para uma pessoa que a vida toda se dedicou ao bem. Onde está o plano divino? E surgem os questionamentos compreensíveis para cada um de nós. Esses questionamentos jamais encontrarão algum tipo de conforto, de esclarecimento, se analisarmos somente uma existência física. A justiça divina somente se torna compreensível quando nós ampliamos a nossa esfera de análise para as múltiplas passagens que temos pela Terra. Está lá no Evangelho, um capítulo que com frequência nós citamos, porque é extremamente esclarecedor para nós nas adversidades. E vou contar um segredo para vocês. As adversidades representam a maior parte da nossa jornada aqui na Terra. Por que é fácil perceber isso? Porque estamos em um plano de provas e expiações. Plano mais atrasado que o nosso é só o mundo primitivo. Então nós estamos bem distantes dos planos onde o bem predomina. Sendo assim, é compreensível, esperado, lógico, que nós todos aqui vamos ter que lidar com muitas adversidades. E tudo bem, porque é a trajetória, a perspectiva prevista e esperada.
Então, nesse capítulo do Evangelho, Causas das Aflições, nós vamos encontrar ali causas atuais e anteriores. Porque para nós conseguirmos entender que uma adversidade está integrada no plano divino da nossa evolução, nós temos que compreender as causas das aflições. E para nossa surpresa, ao lermos este capítulo do Evangelho, vamos perceber que a maioria das nossas atuais adversidades, dificuldades, aflições, tem causa nesta presente encarnação. Eu digo isso, que foi uma certa surpresa quando eu li, quando falamos sobre isso, porque assim que nós adentramos num centro espírita, normalmente, pelo menos foi a minha experiência pessoal, normalmente nós já incorporamos duas estratégias. Uma delas é jogar tudo como responsabilidade das encarnações anteriores. Vem qualquer dificuldade, a gente fala assim, esse é meu karma. Com certeza, joguei pedra na cruz e coisas dessa natureza. E a outra questão que a gente aprende de imediato, de maneira ainda leviana, lógico, é transferir a culpa para os obsessores. Tudo que acontece de difícil, complicado, todas as dificuldades, a gente fala assim, nossa, eu estou muito carregado, viu? O que deve ter de obsessor ao meu redor. E às vezes é útil, Como eu já relatei aqui mais de uma vez, em casa nós fazemos Evangelho no Lar todos os dias, por necessidade, e recomendo fortemente essa prática, que não tem contraindicação. Qualquer um aqui, qualquer família, qualquer pessoa que estabeleça essa prática de fazer Evangelho no Lar diariamente, alcançará, ao longo do tempo, benefícios incalculáveis. Porque nesses momentos breves, 15 minutos, e todos nós desperdiçamos muito mais do que 15 minutos no celular todos os dias. Se nós investirmos 15, no máximo 20 minutos todos os dias, para reunirmos a família, ou se a família não quiser se reunir, façamos nós, de maneira isolada do ponto de vista material, porque do ponto de vista espiritual certamente teremos boas companhias. Façamos nós uma breve leitura, um livro de mensagens, um pedaço do Evangelho, uma leitura em voz alta, um comentário breve. Esses momentos vão nos auxiliar a compreender o plano divino para nós, nas horas alegres e nas horas difíceis. E as horas difíceis representam a maioria do nosso tempo aqui na Terra. Então é um exercício muito útil, transformador. Com um pouco de empenho, com um pouco de disciplina, consegue-se um benefício extraordinário. Mas como eu dizia, em casa nós fazemos isso há 25 anos, por necessidade. E de todos da família, o que tem gênio pior sou eu mesmo. É uma capacidade assim admirável de ficar contrariado por vários dias, respondendo à família com monossílabos ou não respondendo nada. Espírito atrasado demora, para fazer avanços. Mas aí chegava a hora do Evangelho, Todo dia tem um compromisso ali. E eu sentava na mesa, com a face bem carregada, de olho fechado. Já punha a mão nos olhos assim para não ter que olhar para ninguém, Mas quis a providência divina que no acordo familiar nosso, a oração inicial é por minha conta e a oração do fim da minha esposa. E embora meus muitos defeitos, eu fiz algo muito acertado nessa vida, que foi dar o golpe do baú espiritual.
casar com uma pessoa mais evoluída para ver se pega uma carona. E aí, na fase da oração inicial, então a gente começa a oração com aquela contrariedade, né? Aquela voz carregada de rancor, né? De irritação desnecessária. Mas eu lanço um desafio para vocês aqui. Mesmo que estejam contrariados, aborrecidos, que vocês tenham aquele ímpeto de pensar, hoje eu não vou no centro, estou assim num estado de fúria. Hoje não tem como eu fazer o evangelho no lar. Olha a raiva que eu estou. Venham à casa espírita, façam a oração, leiam o evangelho. Eu garanto para vocês que vocês terminarão a oração, que vocês sairão da casa espírita, que vocês terminarão a leitura muito melhor do que quando começaram. E de onde vem essa garantia? As palavras de Jesus, quando Ele nos incentiva sempre a orar, elevar o pensamento, orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Então são recomendações do espírito mais evoluído que nós temos aqui na Terra, como referência, que é Jesus. E aí, quando eu terminava a oração inicial, já um pouco mais amenizado, né, daquela irritação desnecessária, aí eu já abria um pouco o dedo assim, olhava para a família, esposa, os filhos, né, e fazendo algo muito típico, né, do gênero masculino, falava assim para a esposa: "Você se acalmou, querida?" E a mulher, sempre mais inteligente, né, percebendo o momento favorável de harmonia, dizendo: "Sim, estou mais calmo." E aí depois do evangelho eu dizia assim, totalmente refeito pela oração, dizia assim: "Olha, na verdade eu estou percebendo aqui, os obsessores me pegaram. E não era um só não, era legião. Por isso que eu estava naquela irritação, naquela contrariedade." E é uma prática comum nossa, né? Assim que adentramos na casa espírita, é querer transferir a responsabilidade. É lógico que todos nós estamos sujeitos a perturbações espirituais, estamos sujeitos à influência dos obsessores, desde que nós permitamos. Ninguém tem acesso à nossa casa mental sem que haja permissão. Mas, retomando então, quando nós começamos a ler no Evangelho as causas atuais das aflições, e vamos ali perceber que a maior parte das nossas adversidades não são de outras existências, são dessas. Por escolhas que nós fizemos aqui. Então, para isso é necessário, para nós conseguirmos entender o plano divino para nós, precisamos exercitar diariamente uma prática recomendada por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Qual é o método mais rápido para a nossa evolução? Já vos disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Porque aí nós vamos poder identificar na nossa atual jornada o que é que nós fizemos para estarmos vivenciando aquela diversidade que nos incomoda agora. Do ponto de vista das relações interpessoais, do ponto de vista da nossa saúde, do ponto de vista da nossa gestão financeira, material. Não é muito fácil fazermos esse exercício, porque é bem desafiador constatarmos que simplesmente estamos sujeitos a uma lei divina, a lei de ação e reação, que Jesus já havia nos ensinado: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós colhemos o que nós plantamos. O caso é que nós preferimos
querer nos eximir, retirarmos a responsabilidade das nossas ações e transferirmos para quem quer que seja. Como dizem os adolescentes, né? A culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser. Mas é uma estratégia imatura. Então vamos fazer uma análise bem criteriosa. Mas então Deus está nos castigando nessa existência? Jamais. Jamais Deus castiga quem quer que seja. Nós simplesmente temos que aprender a nos conduzir conforme as leis da vida. E se fizermos essa análise bem criteriosa e não encontrarmos na atual existência causas que expliquem as nossas adversidades, aí sim podemos considerar o próximo item do Evangelho, causas anteriores às aflições. Porque, de fato, algumas demandas da nossa atual jornada não apresentam a sua origem nessa vida presente. Aí, considerando então a pluralidade das existências físicas, nós podemos inferir que estamos agora colhendo os espinhos que nós mesmos semeamos. Ah, mas então agora é um castigo de Deus? Jamais. Há uma metáfora, né, uma situação em que nós podemos ilustrar como funciona. Imaginemos que nós temos uma pessoa muito querida de nossa convivência. A gente gosta de conviver, a gente tem prazer na companhia, gostamos de compartilhar emoções, vivências, mas em um dado momento, por alguma razão qualquer, a gente tem ali uma discussão, a gente tem um momento de descontrole. Vamos imaginar na infância, dois irmãos ou dois amigos que certamente se amam, que têm carinho um pelo outro, mas ali por uma disputa de bola, por alguma brincadeira menos feliz, vem a adversidade. Cria-se o conflito. Aquele ímpeto de mágoa, de tristeza. E aí chega o pai, chega a mãe, chega o professor e diz assim: olha, vocês precisam resolver isso. Sentem aqui e vão conversar. Essa conversa, ela não é agradável. Ela não é divertida. Ela não é pujante de alegria. Mas ela é necessária. E embora o desconforto que nós possamos imaginar ali dessa conversa, e eu penso que todos nós aqui já tivemos alguma conversa desse tipo, ou na infância, na juventude, na fase adulta, ontem, hoje. Essa conversa que não é tão agradável, ela é necessária. E a partir da boa condução desse momento, nós vamos retomar a convivência. Todos nós aqui, na atual etapa da nossa evolução, estamos, de certa forma, nesse tipo de entendimento, cada qual consigo próprio e com as pessoas ao nosso redor. Então, o plano divino para nós, nas adversidades, na maior parte das vezes, ele tem algo de desafiador, muitas vezes constrangedor, porque nós estamos tentando nos harmonizar com situações que nós injuriamos. Quando vem uma enfermidade severa, que diálogo é esse? É o diálogo que nós estamos estabelecendo com o nosso perispírito, se foi algo de outra encarnação, ou com o nosso corpo material, se foi algo dessa encarnação. Se numa encarnação anterior, nós desrespeitamos esse patrimônio de valor incalculável que é o corpo físico, um instrumento aperfeiçoado pela natureza durante milhões de anos. Cada célula do nosso organismo é um universo à parte.
quando compreendermos em profundidade a infinidade de reações bioquímicas que acontecem em uma célula, nós vamos nos curvar diante da grandeza da criação divina. E a maioria de nós, tanto nessa quanto em outras existências, desrespeitamos o equilíbrio devido ao nosso corpo físico. E muitas vezes, por décadas, cultivamos hábitos sabidamente desequilibrados. Diante de uma concessão divina de valor incalculável, nós criamos um certo desajuste. E depois, quem vai organizar isso? Meu vizinho? Não. Meu amigo? Não. Eu mesmo. Como que eu vou organizar isso? Normalmente, experienciando restrições que me farão perceber quão importante é zelar pelo equilíbrio orgânico. Ah, mas então é castigo? Não é castigo. Quando o menino imprevidente, pela organização desequilibrada dos colegas de rua, vai e picha o muro do vizinho, e vem o pai e fala: meu filho, isso está errado. É verdade, pai, eu me deixei empolgar, está errado. O senhor me perdoa, meu pai? Perdoa, meu filho. Posso ir brincar? Assim que você pintar o muro do vizinho. Porque não está certo o vizinho ficar com o muro sujo, não está certo eu pintar para você. Então, eu fico feliz que você reconheceu, mas a reparação tem que ser por sua conta. Então, o patrimônio do nosso corpo físico, tanto da matéria vinculada à Terra, quanto do perispírito, que é o nosso corpo, na esfera espiritual, de matéria algo mais sublimada, também requer um cuidado muito grande. Das relações afetivas que todos nós temos. Até 2, 3 encarnações para trás, todos nós aqui colecionávamos crimes, assassinatos, abandonos, traições. Num passado mais próximo, mais distante, a trajetória evolutiva de todos nós é uma sequência de experiências desastrosas, à exceção dos missionários. E aí, como é que nós vamos lidar com isso agora? Qual que é o plano divino para nós que criamos tantas desgraças na nossa vida e na vida de pessoas ao nosso redor, pessoas que confiaram em nós? O plano divino é a reharmonização. Como isso acontece? Especialmente na família. A família é o plano divino para nós nos reajustarmos com aqueles que nós mais nos comprometemos. Que nós abandonamos, que nós esquecemos, que nós traímos a confiança. Será fácil essa convivência? Compreensivelmente não. Mas é o roteiro possível para que, em compartilhando o cotidiano, em compartilhando a convivência diária, em oferecendo recursos materiais, em auxiliando nas dificuldades emocionais, morais, nós todos estamos, neste momento, procurando o cumprimento do plano de Deus para nós. E considerando os nossos muitos erros do passado, ainda não é um plano de glórias e excelsitudes, o que é natural. Primeiro nós temos que ajustar os equívocos praticados. Depois, na medida do nosso empenho no momento presente, nós começaremos a colher algo mais sublime, à medida em que agora semearmos algo mais sublime. Mas não nos iludamos, a maioria de nós está bem naquele patamar de colher espinhos. Mas não é fácil colher espinhos.
mas a justiça divina é pautada pelo amor e pela misericórdia. Aquela lei de Talião do olho por olho, dente por dente, foi um avanço social para a época, porque até então o que era viabilizado pela justiça terrena era a possibilidade de punir o infrator até pela quarta geração. Havia uma determinada agressão, quando se identificava o culpado pelo delito, toda a família poderia ser punida, inclusive com a morte. Então, a época em que foi estabelecida a lei de Talião foi um progresso, porque pelo menos a restrição ficava vinculada à mesma proporção do delito. Mas Jesus veio e nos trouxe uma nova era, a informação de valor incalculável de que a justiça divina é pautada pelo amor. Ou seja, assim que existe o reconhecimento do equívoco e a disposição sincera de fazer melhor, a providência divina nos circunda, nos sustenta, nos envolve com as melhores possibilidades de sanarmos os erros graves que nós praticamos pela oportunidade do trabalho no bem. Por isso que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Porque não importa a religião, ou até a ausência de religião. O que importa é o bem que nós estejamos praticando. Esse é o plano divino para nós. A prática do bem. Na família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Porque aí estaremos cumprindo o plano divino para nós, mesmo na adversidade. Então nós já falamos aqui de como é o plano divino na abundância, na alegria, na felicidade. Falamos menos porque isso é fácil de nós compreendermos e ajustarmos. Já falamos do plano divino nas adversidades, nas dificuldades, que embora realmente não seja algo fácil para nós, é o caminho. E quanto mais depressa nos ajustarmos nesse caminho, mais felizes seremos. Mas tem um outro cenário do plano divino, que se apresenta para nós todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós exercitamos o livre-arbítrio. Todos os dias nós podemos e devemos nos perguntar: qual é o plano divino para mim no dia de hoje? O mais inteligente ao nosso alcance é nos ajustarmos ao que Deus preparou para nós. É fácil perceber isso? Se nos empenharmos, é possível. Deveria haver escrito já, né? Compra isso, vende aquilo, casa com essa pessoa, não fala com essa. Mas aí seríamos autômatos. Onde estaria o mérito das nossas decisões? Deus nos quer co-criadores de sua obra. Quer que nós façamos escolhas livremente pelo bem a ser construído. Todos os dias nós temos diversas opções em nossas vidas. E o mais inteligente é descobrir o que Deus preparou para nós. E algo muito importante, talvez não seja o que o nosso ego gostaria de ouvir, mas o que Deus preparou para nós, em essência, não se refere a milhões de seguidores no Instagram, no TikTok, no YouTube. Não se refere para nós, o plano divino, a termos dinheiro em abundância para não precisarmos fazer nenhum trabalho no plano operacional. O plano divino para nós não se refere
em evitarmos sistematicamente qualquer pessoa que me aborreça. O plano divino para nós é irmos ao encontro das experiências que nos favoreçam o progresso espiritual. E qual é o nosso modelo e guia? É Jesus. Em termos materiais, cada qual de nós, na sua atual jornada evolutiva, se encontra dentro de um patamar econômico, financeiro. Qual é o plano divino para isso? Que nós trabalhemos, dando o valor devido ao contexto material, sempre recordando que é passageiro e secundário. Vai ficar tudo para trás. Tudo. Deus nos concede por empréstimo os bens da matéria. Devemos ser zelosos, operários cuidadosos desse empréstimo, mas vai ficar tudo para trás. Então, o plano divino para nós é nos esforçarmos para lidar com sabedoria com as questões materiais. Qual será o plano divino para nós neste momento, com as nossas relações interpessoais? Fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Esse melhor, às vezes, pode implicar até em temporariamente não conversar com uma pessoa que seja extremamente tóxica para nós. É possível. Mas o sentimento no meu coração tem que ser para o bem. Tal como nos convida Jesus, orar pelos vossos adversários, pelos que vos perseguem e vos caluniam. Qual será o plano divino para nós diante de uma enfermidade que nos acomete agora? Entender que existe uma lição importante a ser vivenciada ali. Jamais Deus nos enviaria algo grave, sério, de modo aleatório ou como castigo, jamais. Possivelmente, a não ser que haja algum missionário aqui que esteja em uma existência de nos testemunhar o desprendimento das questões materiais, a maioria das enfermidades representa para nós etapas de reajustamento a muitos desequilíbrios que nós causamos. Então nós estamos fazendo uma restauração do nosso organismo físico e espiritual. Todos os dias temos essas escolhas a fazer. E se nós descobrirmos o plano de Deus para nós, seguramente seremos o mais feliz possível, pois está lá no Evangelho. Qual é a felicidade ao nosso alcance na Terra? A paz de consciência. A verdadeira paz de consciência advém de estarmos integrados com as leis de Deus. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Por isso que há uma relação direta em cumprir as leis de Deus e termos felicidade. A sede desses dois universos é na nossa consciência. À medida que nós vamos evoluindo na jornada evolutiva, ninguém precisa vir nos acusar. A nossa própria consciência se apresenta como palco de análise, julgamento e estabelecimento de condutas reparadoras. E para ilustrar esta etapa de que como nós, a cada dia, a cada instante, temos essa opção de escolher se vamos nos ajustar ao plano divino agora ou daqui a milênios, eu vou resgatar um diálogo que existe no livro há 2000 anos. Esse livro, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, traz a história do próprio Emmanuel, quando foi um senador romano, Públio Lentulus. E ele teve um encontro pessoal com Jesus, em um local em que a natureza se fazia sublime no entardecer, uma brisa suave perpassando ao local.
E Públio havia ido ali muito contrariado, somente para atender o pedido da sua filha Flávia Lentúlia, que estava à beira da morte, uma doença sem tratamento para a época, e ela, de ouvir a sua mãe, Lívia, em diálogo com a servidora Ana, ambas eram profundamente dedicadas aos ensinamentos que Jesus estava trazendo à época, naquele período. Ela, no seu leito de enfermidade, ouvia as duas mulheres conversando, e na ocasião que vamos narrar, Públio chega em casa após seus labores exaustivos no Senado, referentes ao Senado, né? Ele estava na Palestina naquela época. Ele era a maior autoridade do Império Romano naquela região. E ele vê a filha à beira da morte e fala assim: filhinha, o que você gostaria? Pede, papai te dará qualquer coisa. Mandarei emissários a Roma trazerem qualquer brinquedo, qualquer divertimento que você tiver vontade. E ela, com a voz entrecortada pela sua enfermidade, com muita dificuldade, abre os olhinhos e fala assim: papai, eu gostaria do profeta de Nazaré, que era Jesus, que Públio já conhecia e desdenhava, no alto do seu orgulho como senador, o que poderia vir de bom da Galileia, que era uma região desacreditada em termos culturais. Mas que pai negaria o pedido de uma filha moribunda? Então ele vai com muito receio que alguém o visse naquele encontro que ele considerava constrangedor. Ele tinha autoridade para exigir a presença de qualquer pessoa no seu gabinete. Mas ele vai, receoso, e de repente, sem conseguir explicar, ele se vê frente a frente com Jesus. A autoridade moral de Jesus é tão grande que, sem perceber, o orgulhoso senador se pôs de joelhos e começou a chorar. Não conseguia articular palavra nenhuma. Nem quando ele foi nomeado senador no Tiberíades, em frente a Tibério, ele ficou tão comovido, o que é compreensível. A autoridade do mundo é uma coisa, a autoridade espiritual é outra coisa. E ele não precisou falar nada. Jesus começou a comunicar-se com ele e ele percebeu que era via pensamento. E Jesus diz assim: senador, fora melhor que tivesse vindo me procurar a hora mais clara do dia, e não as ocultas, para aproveitar esse momento marcante na tua existência infinita em teu próprio benefício. E Jesus continuou: se representa para ti a felicidade, a cura da filhinha enferma, saibas que isso será concedido, não pela tua presença aqui, mas pela fé de tua esposa, porque a fé transporta montanhas. Porque enquanto ele estava ali, Lívia estava em oração. E Lívia acreditava profundamente na capacidade espiritual de Jesus. E Jesus continua para Públio dizendo: trago para ti hoje um convite que pode mudar toda a tua existência. De aceitares a proposta verdadeira do amor e renovação de todas as criaturas. Mas está no teu querer aceitar isto agora ou daqui a milênios. Porque não é da vontade de meu Pai que nada aconteça de maneira forçada ou agressiva. O diálogo é maravilhoso, mas nós vamos nos ater a essa pequena parcela. Está no teu querer aceitar agora ou daqui a milênios. Só como dissemos no início, que a fatalidade que existe para todos nós é o progresso espiritual infinito para a eternidade. E a felicidade vinculada ao progresso. Nós temos a liberdade de escolha
de aceitar esse convite agora, o fardo leve, o jugo suave que Jesus sempre falou e propôs para Paulo. Que seria simplesmente ele abdicar daquele orgulho todo que ele trazia do mundo material e ser um trabalhador do amor. Esse seria o fardo leve. Ou o fardo pesado, que foi o que Publio escolheu. Não é à toa que o livro se chama 2000 anos. Jesus havia dito, está no teu querer aceitar agora ou daqui a milênios. E o livro se chama 2000 anos. Então, diante do nosso dia de hoje, do nosso dia de amanhã, de cada dia por seguinte, sempre nós podemos e devemos fazer esse questionamento. Qual é o plano divino para o meu dia hoje? E embora as questões materiais façam parte do processo, o plano de Deus para cada um de nós não se restringe a uma existência passageira na Terra. O plano de Deus é algo de longo prazo, para a felicidade verdadeira. E se nós conseguirmos descobrir em nossa consciência qual é o plano de Deus e cumprirmos de maneira integral ou pelo menos parcial, estaremos fazendo agora semeadura de amor. E certamente colheremos depois. Quem planta, colhe. Agora, se nem perguntarmos qual é o plano de Deus para nós, possivelmente ficaremos restritos às adversidades que nós temos cultivado há séculos. Os espinhos que estamos colhendo hoje, e se nos descuidarmos, semeamos mais espinhos, mais dramas, mais conflitos, mais desajustes, e depois, compreensivelmente, nós mesmos teremos que lidar com isso. Lei de justiça. Mas lei de justiça, amor e caridade, como está no Livro dos Espíritos. Então, que possamos fazer o que o amor e a caridade, que sempre permeiam a justiça divina, sejam as nossas escolhas ao buscarmos compreender o plano de Deus para nós. Porque assim seremos muito mais felizes, com a consciência tranquila, hoje e sempre. Muita paz a todos.